E hoje nós estamos aqui com mais um episódio do Avante Business e um convidado aqui ilustre, conhecidíssimo aqui na nossa região, na nossa cidade, e tenho a maior satisfação em receber pela primeira vez aqui na nossa empresa. Nós somos aí, já temos relacionamento há mais de comercial, né? Há mais de, eu acho que uns 20 anos, 25 anos por aí. E eu queria que você se apresentasse também, Alexandre, sou Alexandre Galdense. Eu sou o diretor da Casa Tudo e conheço aqui Ricardo há bastante tempo. Iniciamos aí na parte aí de relógio de ponto e ele sempre tem uma desenvoltura na tecnologia e ele representa muito bem a Paraíba nesse tocante aí a tecnologia. É um homem que pensa a tecnologia muito desde cedo e é um prazer muito grande em estar aqui no seu estabelecimento aí para Alexandre, Alexandre, a gente gosta muito de conhecer pessoas. Você é um empresário, já tem uma história longa. A nossa empresa tem já mais de 30 anos, a Zenith, mas a Casa Tudo eu acho que é mais longeva. Eu queria saber, assim, justamente como é que começou, você contar um pouquinho sobre como é que iniciou e como é que está essa trajetória. Esse ano de 2025, fizemos 30 anos de Casa Tudo. Iniciamos inicialmente numa loja lá na Edifício Concorde, né, Pitácio Pessoa, loja de 23 metros quadrados. E depois a gente abriu uma segunda loja em Campina Grande, no ano de 96, 96. E depois Patos, aí depois voltamos para João Pessoa, encerramos as lojas de Campina Grande e de Patos, e ficamos mais na atuação aí de distribuidores de lojas, que na época chamava lojas de 199. A gente importava da China, no início, mercadoria da China, mas a gente importava no início de Miami, dos Estados Unidos. Depois de um certo tempo, aí fomos importando da Los Angeles, que é a costa oeste da americana, que é uma costa mais próxima da China. E tinha um preço mais convidativo. Aí fizemos isso até 99. Quando houve a desvalorização do real, que de uma hora para outra o real saiu, houve uma desvalorização de 100%, aí disse, não, agora a gente tem a tendência natural a ir para a China, que na China era onde vinha todas as mercadorias e, consequentemente, um valor mais convidativo para você não ser impactado na ponta, no preço direto para o consumidor. Então, a gente conseguiu neutralizar a valorização do real, a desvalorização do real, comprando direto na China. Você compensou, quer dizer, você encontrou uma dificuldade, que era justamente o ambiente que estava aqui no Brasil, estava com o real de uma forma delicada, chamar assim, estava trabalhando já nos Estados Unidos em relação à importação e foi à fonte. Foi chegar lá na fonte, quer dizer, foi a China. Isso foi em que época você começou essa trajetória? Foi em 99. 99. Então, quer dizer, foi para a China. Então, você reagiu rápido. Quer dizer, isso é uma ação que é importante, né? A reação tem que ser rápida. Nesse ramo nosso tem que ser rápida, porque existem dois tipos de empresa e dois tipos de empresário. Um que come fumaça e outro que faz a fumaça. Então, a gente preferiu fazer poeira e pensar rápido e voltar lá para o mercado da China, que na época estava começando a ascensão desse tipo de competitividade mundial. Quer dizer, você foi um pioneiro aqui na região em relação à questão de trabalhar com produtos importados. Exatamente. Lá da China, porque o pessoal trabalhava muito com o americano, né? Mas a China tinha um preconceito na época. A China existia aquele conceito de pouca qualidade nos produtos, né? Tem melhorado bastante. Hoje eles estão fabricando aí de boneca até avião, a China já está nessa qualidade e tido pelos carros aí, todos os carros são todos bons, que antigamente os carros praticamente era carroça. Hoje em dia os carros agora competem
com As os marcas, grandes prêmios aí da Europa, dos Estados Unidos. Eles têm crescido muito. Eu digo eu tive agora há pouco tempo na China e eu disse assim, olha, a gente não pode nunca subestimar o chinês. E normalmente ele ganha. Então a gente pode pensar, esse aqui é um produto chinês, etc, tal, mas não se preocupe não, daqui a pouco ele vai lá, supera e ele ganha. Então assim, a gente também trabalhou do lado da Zenith. A gente quando eu percebi que a gente ia perder a competitividade da mesma forma que você, eu fui justamente lá para a China. Então, identificar componentes eletrônicos, etc. Então, quer dizer, a base está lá na China. As grandes empresas também estão dependendo da China. Agora, por que o nome Casa Tudo? Começou já do início? Não, Casa Tudo veio depois de uma certa reunião que a gente teve e queria mudar, porque inicialmente era sacolão, muito sacolão dos importados, era o nome nosso no início. Mas já entrava muita gente atrás de perguntar o valor, o preço da verdura, da tomate, e aí a gente definiu mudar o nome por Casa Tudo. Aí a gente fez a mudança e no início a gente ficou Casa Tudo Sacolão, para poder fazer o link entre a marca antiga, a transição, e a marca nova, e depois eliminamos o Sacolão e ficou só Casa Tudo. Mas já, acho que em 2020, não, 2000 já tinha Casa Tudo, né? Já faz tempo, mas passou um período aí, eu não lembro o ano, mas um período que fazia as duas marcas juntas. Aí depois eliminou. E como é que foi que a Casa Tudo foi trabalhando assim aqui na região trabalha atuando mais em João Pessoa e depois você tinha comentado que foi... a gente tem, hoje, nós temos 6 lojas em João Pessoa e tem 3 lojas no interior. Interior não, Campina Grande, Guarabira e Patos. Ao todo são 9 lojas. E projetos? Tem... Projeto, a gente tem um projeto de ir mais um pouquinho mais para o sertão, para Sousa ou Cajazeiras, e colocar outras unidades, uma unidade aqui em João Pessoa, na Zona Sul. E foi adquirido o terreno e vamos para 26 construir essa nova loja aí, que vai ficar naquela região ali, que o bairro que mais cresce, chamada Gramame. Então já é spoiler. E você tem também, a Casa Tudo, ela tem assim, de público diferenciado, produtos diferenciados também, né? Você tem a gente tem a parte do prêmio, né? Que são produtos que mais de valor agregado maior, que precisa de um atendimento mais detalhado, um manuseio com um produto mais delicado, porque são produtos que podem dar avaria, esse tipo de coisa. A gente criou o Casa Tudo Prêmio, que são peças mais elaboradas, que precisam de um atendimento mais especial. E o resto não. As outras 8 lojas são todas praticamente os mesmos itens. Entendi. Então, e aí está expandindo aí para... expandindo sempre. Tem que expandir sempre. É feito bicicleta, ninguém pode parar de pedalar, senão cai. Eu fiquei impressionado, a gente começou agora uma conversa, certo? Ainda há pouco. E essa conversa, você está bem ambientado com o setor de veículos também. Você conhece bastante veículos. Eu lembro também que uns 5 anos atrás, eu me encontrei com você numa concessionária. E era uma concessionária europeia. E a gente estava conversando sobre carros, etc. E hoje eu vi que você está aí todo eletrificado. O que é que mudou aí a sua visão? Aproveitar que a gente não está falando sobre só Casa Tudo, a gente está falando sobre empreendedorismo, né? O que é que foi que mudou essa percepção? O carro, justamente esse link que você já tem com a China? A gente fica sempre atrás de competitividade. E quando você vê um carro elétrico, a eficiência do carro elétrico é formidável. Você roda bastante e não gasta quase nada.
Então, isso fica muito marcado na nossa mente de procurar esses ramos que tenham eficiência no uso, entendeu? O carro a combustão, ela não tem eficiência igual um carro elétrico. Então, nossa paixão hoje é carro elétrico por conta da eficiência e por conta de redução de custo. Tudo para a gente é redução de custo. Então, o que a gente puder fazer Mas a qualidade. Com um valor menor, sim, a qualidade é formidável. Tem que ser formidável também, né? Porque para você comprar e ter só perrengues, aí não compensa. Aí a gente sempre tem esses dois pilares, E como redução de custo e qualidade. Você já saiu do carro a combustão, aí você tinha comentado aqui para mim que tinha vários veículos hoje da casa e da empresa, né? Está trabalhando com veículos híbridos e 100% elétricos. E a satisfação, como é que está a família em relação a esse tipo de... Todos são muito satisfeitos. A tendência nossa lá agora é eliminar 100% a combustão. Vamos agora fazer orçamento para poder fazer a substituição dos caminhões por caminhões eletrificados, para a gente poder riscar de combustão do dia a dia, entendeu? Entendi. Então, está na trajetória... Trajetória da eficiência. O que eu percebi é o seguinte, que quem começa a utilizar um carro elétrico, né, ou híbrido, porque às vezes o pessoal começa com híbrido, né, porque não quero fazer essa transição tão radical. Mas quando começa a utilizar, sempre procura manter. Aí depois, se tiver mais de um carro, pode fazer... Mas sempre quem começa, ele não sai. Quem começa no elétrico não tem volta, porque praticamente não existe nenhum defeito. A não ser você precisar de viajar e precisa de uma bateria maior, aí tem a opção do híbrido, né? Que é o motor a combustão que vai auxiliar o motor elétrico, vai jogar a carga para o motor elétrico, mas a locomoção do carro continua elétrico, né? E agora com o surgimento aí dos carregadores de forma mais rápida e mais pulverizada durante a cidade, na cidade e nas estradas, então a tendência natural é só crescer o carro elétrico, só crescer, porque todas as variáveis negativas estão sendo eliminadas. Então, isso é uma mudança, né? Quer dizer, e vem também do mesmo ambiente que você tem trabalhado, né? Vem da China. Então, não só carros existem chineses, mas aqui é um destaque em relação aos chineses. Mas, assim, você também está trabalhando, já tem uma experiência boa com a China e sabe o que é um produto, né, chinês que seja de alta qualidade e o cuidado que eles têm também, como eu também trabalho com produtos também que são da China, de origem chinesa. Mas os equipamentos, e no nosso caso, a gente coloca também muita parte de tecnologia que é embarcada, que são os softwares que faz o nosso diferencial. Eu estava até comentando a você a questão a gente trabalha com os carregadores, são chineses, mas o software é nosso. Então, da Zenith. E é justamente para facilitar esse dia a dia do usuário. Quer dizer, evitar esse tipo de situações de cargas longas, problemas em condomínios, disputas. E aí a gente sempre vai mitigando todas essas dúvidas que as pessoas têm. E a qualidade, eu acho que não fica a desejar em relação a nada. Questão de um produto que seja chinês ou não, hoje em dia. A China cresce muito nessa parte de tecnologia. A região que mais cresce na China em tecnologia, que é o berço lá da tecnologia, para você ter apenas uma ideia, em 85, Shenzhen, que é essa região de alta tecnologia, era uma vila de pescadores. Era uma pipa, era uma Jericoacoara, era uma vila de pescadores. E hoje e hoje é o centro que manda no mundo, onde fabrica iPhone, onde Samsung, carros elétricos. Então, para você ter ideia, historicamente, 85, isso foi ontem, né? É muito pouco tempo e eles transformaram uma região de pescadores numa região de alta tecnologia.
Então, esse é o perfil. O chinês, ele é focado. Ele é inteligente como nós, mas tem foco. Tem foco. Lá não tem esse negócio de perder tempo, porque ou então ficou chateado porque o Flamengo perdeu no campeonato. Então, lá é 100% focado na produção e 100% focado na eficiência. Entendeu? Eles ganham muito porque essas coisas que retiram energia das pessoas, eles não têm, não. Eles trabalhar e focar e crescer e mandar brasa. Eu lembro que em 2005 foi a primeira vez que eu fui à China. E eu estava com um tradutor lá, uma pessoa que era lá de Portugal. Aí ajudou e ele começou a comentar algumas características sobre a questão da mudança, que ele estava em Portugal estudando mandarim. E aí ele comentou, ele disse, cara, o pessoal aqui tem essa mudança, que está falando, né, em Shenzhen, que é uma cidade que é tecnológica. Eles formaram polos, né, então lá era um polo adequado para a parte de tecnologia, que está ali próximo a Hong Kong, e o governo lá está investindo. Mas, assim, um dos pontos que foi comum em toda a China, que eles investiram muito em educação. Educação formando ali a base. Então, eles, olha, e o projeto deles, que era daqui a 20 anos, quer dizer, agora, 2025, né? Então, eles pensavam muito antes. Então, teve aquela primeira fase, falando de 85, 95, né? De 2005, a cada 10 anos, houve uma construção. Isso não, a gente está falando aí de Shenzhen, que é uma cidade que tem 17 milhões de habitantes hoje. E os prédios são todos tecnológicos, os arranha-céus, tudo, não se compara, acho que local nenhum. Só com outra cidade chinesa, né? Mas do ponto de vista que eu achei interessante é justamente essa, como você falou, a dedicação do chinês ao trabalho, a superar também desafios, né? Porque ele também tinha que trabalhar a questão da qualidade. E existe o esforço. Ele não acha que está fazendo por obrigação. Ele trabalha por satisfação. E eu vejo isso. E trabalharam muito bem a questão da educação. E a educação é um elemento base, que foi por isso que... Uma das coisas, quando a primeira vez que eu estive na China, a coisa que mais me impressionou foi assim, a gente chegava no hotel lá, aí num trajeto aí do hotel para os ambientes de trabalho, você via sempre os ônibus, as crianças todos fardados, todos no ar-condicionado, no ônibus, tudo indo para o colégio. Então, o tratamento no tocante à educação lá é muito eficiente, entendeu? Então, eles focam, não tem essa história de ficar patrão contra empregado, essa cultura que tem aqui no Brasil, de ficar criando atritos, não existe lá não. Lá é foco na produção e foco na eficiência. E quem não fizer isso aí vai comer poeira. É isso mesmo. Então, Alexandre, muito obrigado aí por a sua experiência. Tem sido válida. É claro que a gente está aqui conhecendo um pouco. Se for continuar a conversa sobre as nossas experiências, são muito grandes. Vamos deixar para um outro episódio para a gente poder comentar um pouquinho mais. E eu queria que você desse assim, uma palavra aí para os nossos participantes. O que é que você colocaria? Você já citou algo, né, sobre a China. E o que é que a gente pode deixar um recado aqui para o brasileiro, o empresário? Eu agradecer a Ricardo aqui da Zenith. Eu vou dizer o seguinte, do brasileiro que tem um viés um DNA mais parecido com o chinês é ele. Ele tem esse viés de tecnológico, da vanguarda, de visualizar as coisas no futuro. Você está de parabéns. Muito obrigado. É todo mundo que tem essa visão sua, não. Então, e agradeço. Aqui a próxima conversa a gente vem mais preparado, que eu fui pego de surpresa. Mas o bom é isso, né? A gente vem mais preparado para a gente contar as histórias aí das coisas que mais prejudica uma empresa atualmente.
A falta de mão de obra também. Isso aí já é outra etapa da conversa. Vamos deixar para outra. Que a gente está passando hoje, né? É muito difícil você contratar as pessoas. Mas aí vamos agora à segunda etapa do próximo episódio. Ei, Alexandre, muito obrigado, viu, por participar. Estou à disposição. Qualquer coisa aí que você precisar, a gente está à disposição. Tá bom, e a gente também. Você sabe que a gente é parceiro. Nós somos parceiros de longa data. Pela oportunidade. Tá ok. Valeu, obrigadão. Até mais.